Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nessa manhã de 29 de julho de 2025, uma terça-feira fria em Ribeirão Preto, 17 graus, é uma manhã nublosa, a possibilidade de chuva é 0% e a umidade relativa do ar está em 60%. É o inverno brasileiro dando as suas caras aqui em Ribeirão. Hoje nós não teremos mais do que 23 graus, segundo a meteorologia. Tivemos logo pela manhã 7 graus, de madrugada aí 7 graus. Então tem aí uma amplitude térmica de 16 graus, é o inverno brasileiro no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando para poder dar alguns recadinhos bem rápidos. Os recados hoje são aqueles de sempre, né? Avisos, alertas, pessoas que não estão obedecendo, estão sofrendo o dano. Não é porque a gente sabe não, tá? É porque os especialistas estão pedindo para que não faça exercício entre 10 e 16 horas, porque você pode ficar desidratado ou pegar uma insolação. Outros estão dizendo, limpe o quintal da sua casa, não deixe nada de escombro, de sujeira aí, porque os escorpiões gostam dessa situação e as baratas também, e o escorpião gosta muito de barata e ele acaba querendo ir morar na sua casa por causa da alimentação. Então, passando daqui para poder falar a respeito destas situações e também do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. O mesmo mosquitinho que pode fazer criadouro aí na sua casa em água limpa, parada, né? Que está ali limpinha, pronta para receber os seus ovos, virar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Então, preste atenção, limpe a sua casa, evite ter recipientes, qualquer vasilha que tenha água parada ou ambiente que tenha água parada, limpa, porque o mosquito gosta dessas águas, tá bom? Dado esse recado, e eu não vou me ater muito nessa situação hoje, porque nós estamos precisando fazer com um pouquinho mais de agilidade hoje, porque nós precisamos passar para algumas situações que nós estamos vivendo aqui e eles precisam fazer alguns procedimentos mais rapidamente. O tema hoje, nós continuamos como perdão. Lembra que pediram para poder fazer o perdão? Eu creio que hoje é o terceiro ou quarto, não sei, mas nós vamos até uns 5, mais ou menos. A consequência da falta de perdão. Sabia que tem uma consequência da falta de perdão? Se você olhar o versículo que nós lemos já várias vezes, nós vamos lê-lo hoje novamente, existe uma consequência da falta de perdão. E essa consequência é um alerta que Jesus fez. Mas se vocês não perdoarem, essa é quando vem essa conjunção de mais, se vocês não perdoarem, também é bom que você fique sabendo que a situação naquele momento que Jesus estava falando era uma outra situação? Era sim. Hoje nós temos consequências graves acontecendo com pessoas que estão guardando mágoa, rancor, raiva e por causa de não perdoarem. Está escrito o versículo 11, a parte 26, o capítulo 11, versículo 26, a parte A, está dizendo assim, mas se vocês não perdoarem. Por isso que eu coloquei um azinho aí, que é só essa parte aí, mas se vocês não perdoarem. Está falando. Se você não perdoa, tem uma consequência aí embaixo. E é por isso que nós estamos colocando isso hoje. Ó. Também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Marcos 11, 26 e 1. Sabe o que é que Jesus estava falando? Mas se vocês não perdoarem, a consequência disso vai ser tal coisa. Essa é uma advertência que eu classifico como uma advertência solene. É uma conjunção que traz aí um mais, que introduz a advertência. Não pode esperar colher frutos de paz, de alegria, de tranquilidade aqueles que não perdoam. A falta de perdão é como se você tomasse um veneno esperando que os outros ou que a outra pessoa morresse. Vai fazer mal para você mesmo. Quem vai estar com a má água dentro de si é você mesmo, sabe? E aí o que acontece? O inimigo não morre, quem morre diariamente é aquele que não perdoou. O versículo que eu posso mostrar para você disso aí, fala assim, ó, livrai-vos de toda, eu acho que é Efésios 4,
Efésios 4, versículo 30 ou 31. Livrai-vos de toda amargura, de ira, de cólera, de gritaria, de blasfêmias e bem assim de toda malícia. Efésios, capítulo 4, quase certeza que é o 31, tá? Livrai-vos de toda amargura, ira, cólera, blasfêmias, isso, e malícias. O que revela sobre Deus nesse versículo é que ele mostra que ele é justo, que ele é coerente. Ele não pode ignorar a hipocrisia dos nossos corações, não pode. Deus não pode. E aí nós vamos ter que olhar o contexto histórico de toda essa situação, porque Jesus estava estabelecendo ali princípios do reino. Estava dizendo, olha, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Hoje nós temos aí muitas pessoas com muitos motivos para poder não acreditar nessa situação. Por quê? Porque eles operam de forma diferente dos reinos terrenos, sabe? O céu é diferente do reino terreno. As nossas escolhas têm consequências espirituais, mas reais. Isso exige de cada um de nós levar a sério as advertências de Cristo e examinar o nosso coração todos os dias. E isso aponta para Cristo. Cristo levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas dificuldades, para que pudéssemos ser perdoados e ter, aí sim, vida eterna. Mas presta atenção que para poder ser perdoado, e vocês já viram eu orando várias vezes aí, perdoa os seus pecados e escreve os seus nomes no livro da vida. É isso. Primeiro é o perdão dos pecados. Precisa ter perdão dos pecados. Aí, mas para poder perdoar os pecados, nesta minha oração, perdoa os seus pecados. Por quê? Porque eles estão pedindo perdão e se arrependendo dos pecados que fizeram. Todos aqueles que aceitam a Jesus precisam se arrepender dos seus pecados, de terem cometido contra outras pessoas e depois, muito provavelmente, ao encontrar essas pessoas, pedirem perdão também, porque essa negativa de não ser perdoado porque não perdoamos é real. Ele levou as nossas consequências, as consequências dos nossos pecados ali na cruz, para que nós todos pudéssemos ser perdoados. Mas existe esta situação. A parte B desse versículo fala de uma reciprocidade que é negativa. Ela não está falando de positivo, está falando negativo. Também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Olha que situação. Se você não perdoa, aí vem a negativa, uma reciprocidade negativa. O Pai Celestial também não perdoa. Se você for ver a parte B do versículo 26 do capítulo 11 de Marcos, você vai ver que ele está dizendo, olha, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Essa é uma das declarações que eu vejo que são as mais solenes e importantes de Jesus. Não significa que Deus seja vingativo, não é isso não. Mas que um coração não perdoador não se torna capaz de receber perdão. Ele é um coração não perdoador, ele é incapaz de receber o perdão de Deus. É como tentar encher um copo virado de cabeça para baixo. É mais ou menos isso. Um copo que você vira de cabeça para baixo, ao invés de estar com a boca para cima, você não consegue. Ele é copo, ele é tudo, mas está virado, está tampado. Ali não é o fundo do copo. Então, é mais ou menos que uma pessoa que se recusa a abrir a mão que está fechada. E mesmo que você queira lhe dar um presente, ela não recebe, porque a mão está fechada. E muitas vezes está até virado. Um coração que não perdoa está fechado, está virado. E não consegue receber o perdão divino. Por isso nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes tanta tristeza, tanta angústia, tanta tribulação, tanta coisa negativa,
que nos impede de termos o perdão dos nossos pecados. É isso. O perdão está liberado. É igual a água, é igual o presente. Você está querendo dar, mas a pessoa não quer, não vai receber porque está com a mão virada ou está com o copo virado. E quando o versículo 26 está falando dessa situação, ele está... Não sei se você já viu, no capítulo 6, no versículo 14, acho que é Mateus 6, verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará, ou perdoará a vós. Nesse contexto, nessa situação, o perdão divino não é automático, não é. Ele requer um coração receptivo, requer que o copo esteja com a boca para cima, requer que a mão esteja aberta, que tenha um coração humilde, receptivo, um coração aberto para receber esse perdão. Deus sempre respeita as nossas escolhas e não seria diferente nesta situação. Deus revela nesta palavra que respeita a minha e a sua escolha, mas quando elas nos prejudicam, é muito complicado. O perdão divino não é automático, requer que você esteja com o coração aberto, requer que você esteja com o coração receptivo, humilde. E dá um alerta que há consequências espirituais sérias para aquele que não libera o perdão, para aquele que não põe o copo virado do lado certo, para aquele que não abre a mão, para aquele que não deixa o coração ser aberto para receber esse perdão. Então, uma urgência. Isso é o que exige de mim e de você. Urgência em resolver as questões de perdão em minha vida. Por isso que a Bíblia fala para não deixar nenhuma raiz de amargura. Não deixa o sol se pôr sobre esse problema, sobre a sua ira. E isso também, nesta situação, também aponta para Cristo. Cristo é o único caminho para o perdão. Não existe outro caminho. Não tem outro que fala que está perdoado. Não tem. Rejeitá-lo ou rejeitar os seus ensinamentos nos separa da fonte de perdão. É isso. Se você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem para dentro de você e ele vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai te convencer. É ele, é o Espírito Santo. A partir do momento que você abre o seu coração e recebe, isso é o pontapé para que você tenha perdão dos seus pecados, garantia de vida eterna ao lado de Jesus no céu. Então, a primeira coisa que eu falei para você foi justamente isso, né? Que existe uma advertência solene para aqueles que não perdoam. E também a reciprocidade. Se você não perdoa, você não é perdoado. Mas se você perdoar, você é perdoado. E outra coisa, as nossas ofensas em perspectiva. Aí você fala assim, mas como assim? As vossas ofensas são a parte C do versículo, tá? Ele vai perdoar as vossas ofensas. Jesus termina lembrando-nos de que nós temos ofensas. Isso nos coloca numa situação de perspectiva, e eu coloquei aqui esse nome perspectiva de um lado, como podemos esperar o perdão para as nossas falhas, ou das nossas falhas, se não estamos dispostos a perdoar as falhas dos outros contra nós. Como um devedor de milhões, eu e você somos devedores de milhões para com Deus, nos recusamos a perdoar a dívida de centavos. A desproporção entre a nossa situação e a situação daqueles que fizeram ou fazem mal a nós é muito grande. A desproporção é absurda. Se considerarmos o quanto Deus nos perdoou versus contra aquilo que nós precisamos perdoar os outros, é muito pequeno.
Deus nos tem perdoado todos os dias e tem todos os dias renovado as suas misericórdias sobre a vida de cada um de nós. Ele tem nos dado tanta coisa e perdoado tantos os nossos pecados que continua nos abençoando. E mesmo assim nós nos vemos no direito de não perdoar. E eu quero comparar aqui com você um versículo que está em Mateus capítulo 18, versículo 23. Acho que é isso, Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis acertar as contas com seus servos e papapá. E aí é a parábola do servo impiedoso, que havia sido perdoado um montão. Agora há pouco ali o juiz chegou e falou, o patrão dele lá, o rei, chegou e falou para ele, tá tudo perdoado, não tem mais problema, nada, não me deve mais nada. Tudo. Como? Mas era muita coisa. Ai, muito agradecido, muito bem, muito obrigado. Fica com o coração agradecido, mas sai na porta ali do palácio, já encontra um outro que deve para ele, isso aqui, eu não gastei uma coisinha de nada em relação a que o rei acabou de perdoá-lo. E ele instigando, batendo pesado em cima daquele sujeito, falando, ou você me paga, ou vou te levar em juízo, ou você me paga, ou eu vou te acionar na justiça, ou você me paga, ou eu vou te levar aos principais. Aí alguém, um servo do rei, viu isso e foi lá e contou para o rei, o senhor acabou de perdoar ele em milhões, ele está ali, cobrando o sujeito em centavos, e o sujeito está falando para ele que não tem para poder pagar. Aí o rei fica bravo, né? Aí como é que pode? Acabei de perdoar esse camarada num montante desse daí, agora ele fazendo isso com o seu semelhante, com o seu amigo, com aquele que está devendo tão pouco para ele. Ele não vai ter que me pagar? Para que é que ele está querendo pegar? E a desculpa era justamente essa, para poder pagar o senhor. Mas eu acabei de te perdoar. Sua dívida está perdoada. Tem gente que continua querendo fazer justiça, mesmo depois de ser perdoado. Isso nos revela que Deus mostra que nos perdoou muito, muito mais do que já temos perdoado aos outros. E ele mostra também que frequentemente ele usa parábolas para ilustrar a desproporção entre o perdão divino e o perdão humano. Sempre está colocando. Pode olhar para você ver. Às vezes você acha que está perdoando muita coisa para alguém, algo que você está fazendo muita coisa, ou que você é muito bom, aí você para e começa a pensar, em relação a tudo aquilo que eu recebi, isso aqui é nada. A nossa dívida com Deus é infinitamente maior do que qualquer dívida que os outros tenham conosco. É isso. E sempre exige de cada um de nós gratidão pelo perdão recebido. E que devemos motivar ou estar motivados a perdoar os outros. É isso. Isso é o que exige de cada um de nós. Cristo pagou por mim e por você uma dívida que era impagável, capacitando-nos, dando-nos capacidade a perdoar as dívidas menores dos outros. É isso. Eu não sei como é que você está nesse momento, eu não sei, eu não posso afirmar se que você está sofrendo, se as consequências é por falta de perdão, aí você analisa aí, né? Cada um vai ter que dar conta de si mesmo, lembra? Aquela situação que cada um vai ter que pagar por aquilo que contraiu. É bem isso. Se vocês não perdoarem, o vosso Pai que está nos céus também não vai perdoar. É isso. 29 de julho de 2025, você pode mudar a sua história. Pode aceitar a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida nesse momento e também já começar a liberar o perdão sobre aqueles que te magoaram, que deixaram você triste, que causaram ira em você e que causaram
problemas grandes em você e você pode perdoar, porque Ele também vai te perdoar os seus pecados, se você o aceitar como o único suficiente Salvador da sua vida. O aceitar a Jesus é mudar de vida, sabe? É querer fazer diferente de tudo aquilo que os homens estão fazendo. É bem por aí. Esse é o motivo do perdão. E amanhã nós vamos continuar. Eu quero convidar você para amanhã você, não só a consequência dos pecados aí, mas o perdão agora, e eu penso que é o quarto, tá? Não tenho certeza, mas é o quarto tópico. O perdão agora precisa ser, após você aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, tem que ser um estilo de vida de todo cristão. O perdão como estilo de vida. E eu vou falar disso amanhã. Você vem amanhã que eu vou te mostrar que existe um pedido nesse texto de Marcos para que você torne isso um estilo de vida. O perdão não é um ato isolado. Presta atenção. Não é um ato isolado. Mas ele precisa se tornar um estilo de vida que transforma a nossa natureza. Amanhã a gente fala disso. Hoje não vai dar mais tempo, né? Eu preciso fazer com 30 e nós vamos orar. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar, ué. Orar por todas as pessoas. Se você não tem uma relação, essa é a minha. Faça uma relação de pessoas com quem você tem relacionamento, que você entende que elas estão precisando de oração. Ore por aquelas pessoas que você magoou ou por aquelas que te magoaram. Perdoa, libera já o perdão. E vamos tocar para frente, porque você liberando, você vai ver que muita coisa começa a mudar na sua história também, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão passando por uma situação de guerra, de conflito, seja ele de qual origem for, política, financeira, econômica, sentimental, qualquer tipo de guerra, de conflito. O Senhor pode entrar e solucionar esses problemas. Aqueles que estão debaixo de governos, que estão debaixo de opressão, podem também, meu Pai, ser beneficiados com a Tua boa mão, com a Tua boa força que o Senhor está colocando sobre a vida de cada um deles, que o Senhor possa trazer o coração de cada um deles para a mesa de negociações e que possam esses homens e mulheres que estão no comando dessas nações diminuírem as suas ações, extinguirem as suas ações, para que a vida de cada um desses pequenos possam ser facilitadas e abençoadas. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão vivenciando o luto, aqueles que tiveram um ente querido falecido nesses dias, ceifado a sua vida, que o Senhor nesse momento traga o teu Consolador por excelência, que é o Espírito Santo, para consolar o coração e a mente de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor faça isso nesse tempo e neste dia, para que estas pessoas possam voltar a viver e trazer alegria, mesmo em tempo de dificuldade, em tempo de tristeza. Eu oro também por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que o Senhor traga sobre a vida de cada um deles o perdão que é necessário para poderem estar em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um deles. Eu oro para que eles perdoem aqueles que os ofenderam, que é esta condição que nós estamos falando nesses dias, de perdoar os pecados daqueles que cometeram contra nós, das suas ofensas, e que o Senhor possa mudar a história de cada uma dessas pessoas. Eu oro nesse momento para que o Senhor perdoe os seus pecados, escreva o nome de cada um deles no livro da vida, aqueles que estão voltando para o caminho, arrependidos, aqueles que estão se reconciliando com o Senhor, que também recebam o abraço amoroso, caloroso do Senhor, e que os seus nomes também sejam escritos no livro da vida. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano, oro pela Dona Néia e o seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias, oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos filhos Vitor e Pedro, que são netos da avó Neuza, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creche de idosos, as crianças, jovens e adolescentes que estão voltando ou que ainda vão voltar para as escolas, para o banco escolar. Oro por todos aqueles que trabalham
na estrutura escolar do nosso país. Que toda a área educacional seja abençoada em nome de Jesus. E que as crianças, os jovens, adolescentes, adultos que estão retornando para os bancos neste tempo possam estar dispostos a aprender aquilo que é necessário para tornarem cidadãos de bem, que tanto essa nação está precisando. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não e por todos aqueles que trabalham na estrutura hospitalar. Que todos eles tenham uma bênção especial nesta data de 29 de julho de 2025. Oro por aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, em situação de rua, para que tenham momentos de decisão, momentos de lucidez, para que possam decidir para onde querem caminhar com as suas vidas. Que eles possam ter tempo para se arrepender desses maus caminhos. Ainda que nesse tempo estejam em dificuldades, o Senhor pode mudar a história de cada um deles e repreender em nome de Jesus todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas. E que eles possam ser homens e mulheres de bem num curto espaço de tempo, ao aceitar a ajuda do Senhor. Nós oramos por aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, perturbação, tribulação, tristeza. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está perturbando, que está oprimindo, que está colocando depressão nessa pessoa, que está de posse dessa pessoa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Saia dessa vida agora. Você não tem poder sobre essa vida. E oro também pelos empregadores, pelos empregados e desempregados, aqueles que nesse momento estão precisando, estão buscando, que estão em busca de um novo emprego, uma recolocação, que o Senhor dê graça a cada um deles, que eles possam estar se reciclando para aprender aquilo que o mercado está necessitando e estar em conformidade com aquilo que está sendo buscado por essas empresas. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles, a cada momento, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. É a minha oração. É a nossa oração com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Não perde amanhã não, que amanhã vai ter uma explicação de algo tremendo a respeito do perdão, tá bom? Deus te abençoe. Bom dia, feliz terça-feira.